Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Alexandre E eu me Martins chamo Dani e Lessa. aqui nesse canal você aprende a como caminhar rumo ao seu propósito à luz da Bíblia. Amém? Amém! E hoje estamos no episódio 208, minha gente. Significa que já tem 207 vídeos, tirando esse, sobre a jornada do propósito com Deus à luz da Bíblia. E hoje nós vamos fazer a leitura e vamos meditar e vamos refletir, trazer aplicações práticas dessa palavra para encorajar você a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia. E hoje fazemos a leitura do Salmo 116, viu, gente? Qual é, amor? O nosso tema do nosso episódio de O hoje. tema do episódio de hoje é No Propósito com Deus, a importância da fé nos momentos difíceis. E quantas vezes nós estamos vivenciando momentos difíceis, né? E hoje a gente quer trazer uma palavra que vai encorajar você, vai trazer esperança. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através dessa palavra. Então fica até o final do vídeo, porque com certeza vai ser desbravador para a sua jornada o episódio de Só hoje. vitória. Amém? Amém. Lembrando, gente, que a Bíblia, né? Bíblia na tela é a nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Então, se a sua Bíblia for diferente, vai mudar algumas palavras por conta da sua versão, mas o sentido da palavra é o mesmo, tá bom? Então, vamos iniciar. Amém. Vamos lá para a leitura do Salmo 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, ele me salvou. Meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, pois ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando ver morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo, como te servi a minha mãe, tu me livraste da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia! Glória a Faltou o Deus. versículo 19, amor. É o 18 e o 19 junto aqui. Ah, é? Glória a Deus. Amém. Aqui, ó. Louvado seja Deus. 116, 18 e 19. Amém. Gente, então qual que é a importância, né, da fé nos momentos difíceis? Eu sempre falo. Talvez hoje tenha sido inclusive essa pergunta que você fez para o Senhor. Como ter fé, Senhor, nesses momentos tão difíceis que eu estou vivendo agora? Como ter fé diante dessa adversidade? Como ter fé diante dessa luta? Que a sensação que eu tenho é que eu vou morrer, que eu não vou aguentar, que eu não vou dar conta. Eu não sei você, mas eu já me senti muitas vezes assim. E eu também já fiz esses questionamentos diante da dor, da aflição, da luta, do desespero, da provação. A gente se pergunta se de fato nós temos a fé suficiente para enfrentar aquilo que a gente tá enfrentando, tá vivendo. Tá fazendo sentido, gente, essa pergunta para vocês? Faz sentido, amor, para você? Amém. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje, o que eu quero falar? Eu quero falar acerca desse ponto, mas trazendo aqui alguns pontos que vão contribuir para essa temática. E o primeiro ponto que o salmista, ele nos encoraja é a gratidão, sabe? Como é importante ser grato ao Senhor.
diante da nossa jornada de viver o propósito dele, mas também em obedecer aos mandamentos, à palavra dele. E o salmista ele fala da gratidão que ele sente por Deus, por ter ouvido as orações dele, Glória a sabe? Por ter Deus. libertado a alma dele da morte. Ele inclusive fala, bota aí amor, o versículo, ele inicia falando isso, que ele está agradecendo a Deus porque Deus o livrou da morte, gente. E quantas vezes na nossa jornada a gente passa por situações, eu particularmente posso dizer para vocês, eu ressuscitei verdadeiramente. Eu tenho, né, um diagnóstico de um problema de saúde, onde eu passei por muitas etapas durante esse processo. Então, quando eu tive aquela doença, que a gente não pode falar o nome, então, eu tive aquela doença, que a gente não pode falar o nome. Quando eu tive aquela doença, no ano de 2021, eu estava enfrentando uma situação de enfermidade, sabe? Como vocês sabem, eu tenho um diagnóstico de uma doença autoimune, e naquela altura eu tava realmente mal, eu tava em tratamento. E aí, quando eu peguei a doença lá, que a gente não pode dizer o nome, eu fiquei pior ainda, gente, porque eu tive mais de 75% de comprometimento nos meus pulmões. Na época que a gente não podia ir pro hospital, a não ser casos muito graves. E, na verdade, não é nem que eu não podia ir pro hospital. Os meus médicos não aconselhavam que eu fosse, porque se eu fosse, eu podia não voltar. Pela situação que eu estava. E graças a Deus, na época, assim, muitas pessoas Deus colocou no nosso caminho, né? Os amigos, pessoas que trabalham na área da saúde, que puderam cuidar de mim, que eu tive o privilégio mesmo. É aí que a gente precisa ver Deus em cada detalhe do processo, nessa jornada de viver o propósito com Deus. Eu sempre falo, para viver o nosso propósito, a gente tem que suportar o processo, e a gente tem que olhar para o processo e enxergar o cuidado de Deus, trazer a fé, trazer a esperança nos nossos corações. E naquele momento, mesmo ali enfrentando tudo aquilo, a gente vê o cuidado de Deus, mas a gente acha que a gente não vai dar conta. Será que a gente tem a fé suficiente para suportar? Eu fazia essas perguntas para mim, eu achava que eu não ia conseguir. Eu lembro, inclusive, que eu cheguei a dizer pro Alexandre, amor, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu vou morrer. Gente, foi uma situação muito difícil. Mas glória a Deus, que Deus ele tem um propósito na minha vida grande. Eu tô aqui hoje para a glória de Deus. E eu quero dizer para você que está enfrentando também um momento difícil. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a sua causa, o que você está vivendo agora, mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível nas promessas dele. Assim como o Senhor, ele me tirou daquela situação, me trouxe vida. Gente, olha, foi lindo o que Deus fez. Eu lembro que eu fiz 3 tomografias de tórax. A primeira foi com mais de 75% dos pulmões comprometidos, e aí, em meio ao tratamento, ao cuidado do Senhor, indo também para o médico. Não, graças a Deus eu não me internei, para honra e glória do Senhor Jesus, como eu falei. Eu tive esse cuidado especial, sabe, do Senhor na minha casa, por conta até do problema que eu estava passando. E o segundo foi diminuiu, né, de 75%. A outra tomografia foi em torno de entre 50%, ou foi menos que 50%, mas estava naquela média lá dos 50% ainda. Continuei o tratamento e me tratando e me cuidando, e Deus colocando pessoas ali para cuidar de mim também, para honra e glória do Senhor Jesus. A última tomografia que eu fiz deu menos de 20% de comprometimento pulmonar. E ali eu vi que verdadeiramente, assim, o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu Deus, como Deus cuidou de mim, sabe? E para honra e glória do Senhor Jesus, eu tô aqui hoje. O Alexandre também já chegou a compartilhar uma experiência que a gente teve, né, literalmente de morte mesmo. O Alexandre infartou quando a gente chegou em Portugal. E foi uma situação tão difícil que a gente passou, porque eu vim para um tratamento de saúde e de repente meu marido infarta. E assim, mais uma vez, ver o cuidado de Deus, que aí é um motivo de inclusive um conteúdo para um vídeo específico. Mas acho que já tem, né, no nosso canal, testemunho, Uhum. que a gente contou desse momento, dessa fase que a gente passou na nossa jornada com o Senhor, mas louvando e agradecendo o nome do Senhor pelo cuidado dele, porque ele cuida. E nem estava aqui no que eu tinha organizado para falar com vocês, mas eu sempre peço para que o Senhor verdadeiramente fale aquilo que as pessoas precisam ouvir na sua jornada, e encorajar essas pessoas a viver o seu propósito com Deus. E talvez hoje o Senhor tenha me permitido trazer inicialmente um pouco desse testemunho para de fato encorajar você e te dizer que precisamos ter fé em meio aos momentos difíceis, e o quão é importante essa fé,
sabe? E como que eu tenho mais fé? Quando eu estou perto do Senhor, quando eu peço a Ele, quando eu estou em comunhão com Ele, em oração, sabe? E eu quero encorajar você que assim como Deus, Ele fez a boa obra dele na minha vida, na vida do meu esposo, Ele é Deus para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas se eu Amém. puder trazer aqui alguns pontos que com certeza vão fazer total diferença se você aplicar na sua jornada do propósito, é a gratidão. Esse seria o primeiro ponto, é o primeiro ponto de hoje. Gratidão faz parte da nossa jornada, sabe? E como eu falei, o salmista, ele começa falando e agradecendo a Deus porque o Senhor livrou ele da morte, porque Deus deu essa nova chance, essa nova oportunidade para ele. E talvez você olhe para a situação que você está vivendo agora e você diga, não, é morte, não tem outra questão aqui. Eu não vou dar conta, isso aqui não vou suportar. Ei, tem vida. Deus vai fazer ressuscitar. Deus traz a existência. Deus opera, Deus realiza, sabe? Quando a gente fez a leitura do livro de Jó, que inclusive tem a playlist completa aqui no nosso canal, lá no capítulo 42 de Jó, é o momento em que Jó recebe a vitória dele, a bênção dele, né, onde Deus muda a sorte dele. E tem um versículo específico lá no capítulo 42 que Jó ele começa a refletir sobre tudo o que ele viveu com o Senhor ao longo da vida dele. E naquele momento em onde ele verdadeiramente vê a Deus, ele diz, olha, Deus, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te vejo, os meus olhos te veem, e isso me causa um temor tão grande, sabe? Ao mesmo tempo que ele estava feliz de ver Deus, ele estava impactado com aquela presença, porque ele não achava que naquele momento ele era digno daquilo. E quantas vezes a gente, nesse momento de busca do Senhor, a gente não acha que a gente é digno de receber a vitória, de receber o milagre, porque a gente olha para trás, vê os pecados que a gente cometeu, eu tô passando por tudo isso porque eu pequei, porque eu errei. Os nossos pecados, eles têm consequência, mas o que Satanás quer que eu e você acredite é que tudo de ruim que acontece na nossa vida é porque você pecou. Ei, faz parte da jornada do propósito passar por processos. E você precisa olhar para esses processos entendendo e sempre pedindo ao Senhor discernimento. Senhor, isso que eu estou vivendo agora faz parte da minha jornada, faz parte do que o Senhor quer fazer na minha vida, ou isso é algo que não é do Senhor. E porque por isso que a gente precisa estar orando, sabe, gente? Tem coisas que vêm para nossa vida que a gente precisa estar vigilante para a gente orar e repreender, e o mal cair por terra, bater em retirada. Agora vai ter coisas que vão acontecer na nossa jornada que por mais que nos cause dor, sofrimento e tantas outras sensações, né, mexendo com as nossas emoções, a gente precisa olhar e entender que é necessário. A gente vai ser forjado, a gente vai ser lapidado, a gente vai ser polido. Está entendendo? Então a gratidão, ela é importante para todos os cristãos na sua jornada do propósito. E a gente precisa sempre lembrar de agradecer a Deus pelas bênçãos que a gente vem recebendo dele, sabe? E eu sempre falo sobre isso. Quando a gente olha para tudo isso, é óbvio que a gente vai viver um ciclo de muitas mudanças. E a nossa perspectiva é sim, gente, cada dia mais buscar o Senhor. E não vou dizer que você precisa estar contente com a adversidade nem com a luta, mas você precisa ser grato por ela, porque essas adversidades, essas lutas, elas forjam o seu caráter para que você resplandeça verdadeiramente a glória de Deus na sua vida. E a gente Amém. precisa buscar cada dia mais significado, sabe? O nosso propósito é para a gente olhar para a nossa vida e ver, Deus, como que o teu nome eu posso glorificar nessa área específica aqui da minha vida? Senhor, eu sei que essa área aqui é a área que eu tô sendo todo dia desafiada, eu não sei se eu tô dando conta. Mas, Deus, eu te louvo. Por quê? Porque eu creio que o Senhor está trazendo conversão, o Senhor está trazendo libertação, o Senhor está fazendo mudança na minha vida nessa área. E aí você ora, você intercede por aquela área específica da sua vida. Um outro ponto aqui é a confiança em Deus, porque a confiança, óbvio que ela faz parte do propósito. Imagine só, você tem um relacionamento de família, quer seja com seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, filhos, enfim. Gente, a gente confia nessas pessoas. Confia. Da mesma forma, é a nossa confiança. Assim, quando eu falo de confiança, é um relacionamento íntimo que você tem com Deus. Mesmo quando você não sabe qual é o plano dele futuro para sua vida, mesmo quando você não sabe o que Deus vai fazer amanhã, mas você confia que ele vai fazer o melhor para você.
E ele vai. A Bíblia diz que os pensamentos que ele tem sobre nós e para conosco são pensamentos de paz e não de mal, sabe? Então Deus sempre vai ter planos maravilhosos, extraordinários, inclusive que olhos humanos não viram e nem ouvidos ouviram o que ele tem para entregar para nossa Glória a vida. Deus. Louvado seja Deus. Então, nesse salmo, a gente também vê aqui o salmista destacando a confiança dele no Senhor em meio às situações difíceis. E o que que isso me mostra e te mostra? Que a gente precisa confiar. É fundamental confiar no Senhor na nossa jornada do propósito. E depositar a nossa fé e a nossa confiança nele, gente, faz toda a diferença na jornada. Não é dizer que confia e querer ter o controle da vida, fazer e tomar suas decisões por você mesmo. Você não está confiando. Você só está dizendo que confia. Tá entendendo, gente? E a gente precisa verdadeiramente olhar o mais profundo que a gente puder nessa jornada que eu e você nós estamos e dizer: Deus, eu estou caminhando verdadeiramente para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, ou eu estou indo por outros caminhos. A Bíblia, eu sempre falo, a gente, inclusive, todos os episódios do Café com Propósito é para falar, a gente sempre inicia com a leitura da palavra, porque para nós é o nosso manual de vida. E eu quero e encorajo você a tornar a palavra de Deus o seu manual de vida. Sabe? Tudo que você vai fazer. Peraí, deixa eu ver o que a palavra do Senhor está falando aqui sobre isso. E um outro ponto aqui, servir a Deus faz parte do nosso propósito. E eu tenho falado muito esses dias acerca de servir a Deus. Inclusive, o livro de Salmos, ele traz muito esse entendimento, né? Do amar, do servir, da obediência, da gratidão, do louvor, da adoração, da busca pela presença. E quando a gente fala de servir ao Senhor, o salmista ele também fala sobre isso. Ele diz que o desejo dele é servir a Deus. E em gratidão, sabe, por tudo que o Senhor fez e tem feito, né, lá quando ele estava vivendo a vida dele na terra. E aí eu pergunto para você, como nós, como eu, como você, temos servido ao Senhor? Porque servir a Deus faz parte da nossa jornada do propósito. Como que hoje nós temos buscado, encontrado, procurado, ou sabe, determinado ali um tempinho. Aquele tempinho vai ser: Deus, pronto, esse tempinho aqui que eu tô tirando agora é a minha oportunidade de servir ao Senhor. E Deus, eu encontrei aqui uma forma de te servir, eu vou encorajar essa pessoa, vou falar do amor do Senhor para a vida dessa pessoa, que a gente tem que buscar, gente. A gente tem que buscar. E quando eu e você, nós fazemos isso, a nossa vida nessa jornada, ela passa a ter mais sentido, ela passa a ter realmente um significado. Glória a Deus. E uma das coisas que a gente precisa é saber que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então, o que é que você tem feito para a glória de Deus? Tá entendendo? E são esses detalhes da nossa jornada que fazem a diferença no propósito com o Senhor, sabe? E uma forma prática de fazer algo que agrade ao Senhor é amar pessoas, é servir pessoas, pessoas que estão ao teu redor. Eu sempre falo, sabe aonde que começa a transformação na jornada do propósito? Óbvio que começa em nós, tá? Você nesse momento já está vivendo essa jornada. Depois de você são os seus, a sua família, a sua casa. E aí depois você vai lá para a rua, no sentido das outras pessoas. Porque não adianta você fazer para você e fazer para os outros, mas não tá nem para sua família. Tá errado, sabe? A gente precisa olhar para o todo que a gente está vivendo, o todo. E eu queria também trazer alguns insights, né, dicas práticas que vão ajudar você na sua jornada do propósito com base no Salmo 116. E primeiro insight aqui é que a gente precisa verdadeiramente reconhecer a fidelidade de Deus na nossa jornada. A gente olha para o que o salmista fala, vê lá ele agradecendo, ele louvando, ele honrando ao Senhor, porque Deus escutou verdadeiramente as orações dele. E será que eu e você, nós temos reconhecido verdadeiramente essa fidelidade na nossa vida? Porque, gente, confiar em Deus é confiar na vontade dele. O que a Bíblia fala acerca da vontade? Que a vontade dele sobre nós, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Né? Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, os planos que ele tem para mim verdadeiramente são melhores do que os meus planos. Né? E eu sempre falo, Senhor, esses são os nossos planos. Quando a gente ora, a gente fala isso. Mas Deus, que o Senhor dê a última palavra, ou seja, a vontade do Senhor. Senhor, esses são os nossos planos, mas faz a tua vontade. Esse aqui é o que a gente está querendo agora, mas faz a tua vontade. E verdadeiramente, gente, eu tenho orado, eu tenho dito assim: Deus, o meu desejo é não ter, a minha vontade é não ter vontade alguma. Eu não quero ter vontade, eu quero que a vontade do Senhor prevaleça.
em todo o tempo da minha vida, porque eu creio, gente, eu creio que a vontade de Deus, ela é realmente boa. Por eu saber que ela é boa, perfeita e agradável, eu quero a vontade dele. Eu quero a vontade dele. E eu oro para que o teu coração seja verdadeiramente alcançado sobre esse entendimento, em nome de Jesus. Esse outro ponto, outro insight aqui, testemunhe o amor de Deus. Como que eu e você, nós temos testemunhado o amor do Senhor na nossa jornada do propósito. O salmista, ele também testemunha sobre esse amor. E ele afirma que esse Deus, o nosso Deus, o Deus poderoso, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus justo. E ao partilhar as nossas experiências do amor de Deus, que Deus tem feito na nossa vida, saiba que você inspira outras pessoas a buscarem o seu propósito também e a experimentar o amor do Senhor. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Glória a E Deus. uma outra dica aqui, um outro insight que a gente precisa pegar para aplicar na nossa jornada do propósito é responder ao chamado de Deus, sabe? Existe um encontro marcado, sabe? E todos os dias o Senhor marca esse encontro conosco. E como que eu e você, nós temos respondido a esse encontro, a esse chamado? O salmista, ele afirma que Deus o salvou e que Deus o livrou da morte, e ele deseja responder a esse chamado servindo ao Senhor verdadeiramente. E eu falo para você que encontrar o nosso propósito em Deus também, sabe, envolve responder o chamado de Deus. E não só responder, mas buscar maneiras de servir e de fazer a vontade dele na nossa vida. E eu não sei qual é a área da sua vida que você não tem respondido ao chamado do Senhor, mas eu quero hoje encorajar você a ouvir atentamente a voz dele. Amém. E responder a esse chamado. Será que hoje você pode dizer, Senhor, lembra daquela área que o Senhor havia me falado, me chamado? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu quero encorajar você, Deus que é corajoso, valente, gente, valentes. Louvado seja Deus. E para encerrar a palavra de hoje, eu quero fazer algumas analogias aqui que eu estava refletindo acerca desse salmo, que talvez você se identifique. Eu comecei contando um pouquinho de um testemunho nosso, falando, né, da enfermidade que eu tive, do que o Senhor fez. Verdadeiramente Deus me deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Eu vi Deus ressuscitar tantas pessoas, gente. Meu Deus, eu tenho testemunhos tão fortes do cuidado, do amor, do poder de Deus, o que Deus fez na vida do meu esposo. Gente, é milagre. E milagre, meu povo, a gente não explica, porque não tem explicação. A gente só compartilha e glorifica o nome do Senhor, porque verdadeiramente a gente serve a um Deus vivo, a um Deus poderoso, para fazer infinitamente mais. E uma analogia que eu queria trazer, ainda lembrando lá do início do vídeo, do testemunho que eu estava contando para vocês. Imagine você, com certeza você conhece pessoas, muitas pessoas, ou talvez você seja essa pessoa que eu vou falar agora. Uma pessoa que está passando por um momento difícil na sua vida, quer seja na saúde, por uma enfermidade, ou porque você perdeu alguém, ou porque você está passando por um problema financeiro, ou porque você realmente está precisando de um consolo de Deus, né? Ou você pode estar passando uma situação desesperadora. E nesse momento, você tem escolhas a fazer, mas eu quero que você olhe para uma. E essa eu considero a mais importante. Clame a Deus por socorro. Clame a Deus por socorro. Sabe? A bondade, a fidelidade, o amor do Senhor, gente, não tem comparação não. Ele vai te atender. Ele quer livrar você dessa aflição. Ele quer mudar a sua sorte. Assim como o salmista, ele reconhece o auxílio do Senhor em meio às tribulações. Eu e você, nós podemos aprender através desse salmo a confiar em Deus e a reconhecer que Ele é o nosso socorro nos momentos de necessidade. É Ele que vai nos guiar para cumprir o nosso propósito. É Ele que vai nos dar uma vida plena nessa jornada. E olha, quando eu olho para tudo que o salmista passou e ali ele agradecendo, ele glorificando ao Senhor, eu preciso que eu e você, nós olhemos para a nossa história, para tudo que a gente já viveu com o Senhor, para tudo que Deus ele já fez na nossa vida. Glória a Deus. E se você agora talvez não consiga enxergar isso, escuta o testemunho que eu compartilhei com vocês e tantos testemunhos que Deus tem trazido aos teus ouvidos para você também ouvir e ser edificado por esses testemunhos. Eu quero que você se inspire com o que o Senhor tem feito, não só na minha vida, não só na vida do Alexandre, mas o que Deus já fez na sua vida, de outras pessoas que chegaram para você para contar as suas bênçãos, as suas vitórias. Gente, todos nós vamos passar por momentos difíceis e
Se você for olhar, cada um com a sua luta, com a sua guerra, com a sua adversidade, mas Deus, ele nos faz vencedor em todas essas coisas. Aleluia, E glória a eu quero Deus. encorajar você a seguir em frente, em fé e esperança, sabe? Eu quero que, se você chegou até aqui nesse vídeo e a gente está falando da importância da fé nos momentos difíceis, exatamente com base nessa inspiração profética do Salmo 116, eu tenho certeza que você já viveu muitas experiências com Deus. E eu não quero aqui que você fale de todas as suas experiências, mas eu quero convidar você a edificar outras vidas. E nesse momento você vai olhar na plataforma que você tá, vai ter uma opção lá de comentário. Eu quero que você compartilhe um pouco, não precisa ser muita coisa, mas compartilhe uma história, alguma experiência que você teve, que essa experiência você olha e você diz: Dani, foi milagre do Senhor. Eu tenho certeza que ao compartilhar o teu testemunho, você vai inspirar outras pessoas na jornada do propósito delas. Glória a E Deus. quando a gente traz o nosso testemunho, gente, a gente edifica vidas. E não é só edificar vidas, isso já é extraordinário, mas a gente glorifica o nome do Senhor Jesus na nossa jornada do propósito. E assim você inspira outras pessoas a seguir em fé, a seguir em esperança. Amém, gente? Amém. Então, você compartilha. Esse é o nosso exercício de hoje, trazer esse testemunho glorioso das bênçãos do Senhor. Você vai escolher uma aí que você disse: olha, isso aqui foi um milagre de Deus, e eu tenho certeza que vidas serão edificadas com o teu testemunho. Amém? Glória a Deus. Então nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. O Alexandre vai orar agora por nós. Quero derramar, nós queremos derramar na vida de vocês uma unção de fé. A nossa oração hoje é que o Senhor, ele nos dê mais fé. É que se você acha que você não tem fé, Deus vai te dar fé. Se você acha que você tem pouca fé, o Senhor vai acrescentar fé. Se você quer mais do Senhor, o Senhor vai derramar mais sobre a sua vida. Amém. E a gente não pode esquecer, o que é a fé? Gente, a fé é eu crer naquilo que eu quero aquilo, sabe? O Senhor me prometeu aquilo. Deus, o Senhor me prometeu aquilo. Deus, o Senhor me prometeu aquilo. Mas de Deus, tudo está dizendo que não. Ou eu quero trazer um outro exemplo de fé. Tudo hoje ao teu redor está dando errado, as portas estão fechadas, são lutas, são adversidades, é uma enfermidade, é um levante. Ei, mas você precisa ter fé no Senhor. A fé é aquilo que os meus olhos não estão vendo, mas eu tenho a certeza, pelo poder que há no nome de Jesus, que vai acontecer. Glória e eu a quero Deus. nós queremos gerar hoje no teu coração essa fé. Através dessa palavra, nós estaremos orando pela sua vida agora. Amém? Então feche os teus olhos aí em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, querido, amado Jesus, que o Senhor possa, Pai, nesse momento, Senhor, Aleluia, estar presente Deus, conosco nesse momento de oração, Pai. Cativa nossa Que o Senhor mente a visite, ti, Pai, Jesus. nesse momento todos os lares, Senhor, Em nome de Jesus. todas as famílias, os casamentos, Pai. Em nome de Que o Jesus. Senhor possa, Pai, renovar, Pai, a fé de cada um. Que o Senhor derrame, Pai, da tua unção, Em nome de Senhor, Jesus, ó Pai. na vida de todos, Pai. Reforçando, Pai, e, Pai, dando mais convicção da fé deles, Em Pai, nome de para Jesus, com o Senhor. Em nome Que de eles possam Jesus. confiar, Deus, em Ti. Em nome Que eles de possam Jesus, entregar a Senhor. vida deles na mão do Senhor, Em nome Deus. de Jesus, E que eles ó Pai. possam, Pai, seguir os Teus passos, Deus. Aleluia, Rumo ao Deus. Teu propósito, Pai. Aleluia. Porque o Teu propósito, Senhor, é melhor que o nosso. É verdade, Os Teus Deus. projetos, os Teus planos são melhores que os nossos. Nós não podemos entender nesse momento que nós estamos passando. Mas no final a gente vai ver que Aleluia, tudo louvado tinha seja um teu nome, propósito, Senhor. tudo estava planejado pelo Senhor. E iremos Força e aumenta a nossa glorificar e fé. testemunhar todos os milagres que iremos Em viver. nome de Jesus. Visita todos os lados, repreendendo todo mal, Pai, toda doença, toda palavra contrária, Pai, todo pensamento negativo, que o Senhor, Pai, aniquile nesse momento da vida de todos. Em nome Que o de Senhor Jesus. possa, Pai, derramar do teu bálsamo, Aumenta lava a eles nossa com teu fé, sangue, Senhor. Jesus. Em nome E de que o Senhor Jesus. possa, Pai, renovar. Mais uma vez eu te peço, renova a fé dos teus servos, Pai. Que eles Renova-nos, ó possam, Pai, ter a fé Renova a deles nossa renovadas, esperança, Pai, Pai. em nome de Jesus. E que o Senhor possa, Pai, fazer o teu milagre na vida de cada um. Que eles possam também, Deus, ser canal de bênçãos para vidas de outras pessoas. Que eles possam falar da tua palavra, do teu amor, Jesus. E que eles possam, Pai, transferir, Deus,
o amor do Senhor para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Deus. Aleluia. Assim, Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Te Senhor. agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas Obrigada, vidas. Deus, em nome de Somos Jesus. gratos, Senhor, por tudo. Glória seja dada ao teu santo nome, Deus. Aleluia. E que a gente, que nós possamos conseguir, Pai, seguir na caminhada contigo, dia após dia, confiando Em nome de com o Jesus. Senhor, confiando no Senhor, Deus. E que amanhã nós possamos estar aqui de volta em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Deus, muito obrigado por esse canal. Muito obrigado, Pai, por esse modo de fazer a tua obra, Deus, e que nós possamos, Pai, a cada dia ser capacitados por Ti. Glória a Deus. Assim, Deus, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você declara o teu amém em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né, minha Glória a gente? Deus. Até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. E lógico que eu não posso deixar de falar que se você considerou que o episódio de hoje, assim como se você tem acompanhado o nosso canal, você tem visto aí a nossa jornada do propósito, a gente quer convidar você a fazer parte dessa jornada, a fazer parte desse grupo que verdadeiramente olhou para a vida e disse, não, minha vida não faz sentido sem o Senhor, eu quero viver o meu propósito com Ele e eu quero fazer isso através da palavra dEle. Então você faz parte Amém. dessa jornada, eu quero lhe dizer isso. E é por isso que eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações, porque todas as vezes que a gente publicar um vídeo, a gente traz vídeos todos os dias aqui no nosso canal acerca da jornada do propósito. Por Glória a exemplo, Deus. agora a gente está finalizando, né? O livro de Salmos são 150 salmos. Hoje estamos no Salmo 116. Então tá desde o primeiro capítulo de Salmos, tá? Você pode maratonar essa série. No nosso canal tem uma playlist com todas as séries, cada livro. Finalizando, gente, o livro de Salmos agora, a gente conclui a leitura dos livros poéticos da Bíblia. Então você tem a playlist completa. Quando finalizar Salmo, verdadeiramente vai ter completa. Amém. E aí a gente quer encorajar você a tirar, maratonar, sabe? Tenta fazer um ciclo aí. Se você não consegue assistir mais que um episódio, vai um por vez. Deus vai te abençoar. Se der para você fazer 2 por dia ou 3, se organiza, porque é sobre a sua vida, é sobre o propósito de Deus na sua vida através da palavra dele. E se você sentir do coração também de compartilhar com alguém, pode compartilhar também, né? E você vai inspirar outras pessoas, Sim. né, amor? Encorajar outras pessoas também a viverem o seu propósito com o Senhor. Amém. Amém, gente! Que Deus abençoe vocês e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.